Vamos lá, meus queridos, continuando a nossa aula de Sociologia, nós ainda estamos nesse caminho, né, do primeiro capítulo, e hoje nós iremos falar sobre o conhecimento filosófico. Nossa aula de hoje tem tudo a ver com a nossa aula de filosofia, né? Vamos lá. O conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele empreende um esforço para dar sentido racional aos mistérios do mundo, com base no questionamento e na reflexão. O conhecimento filosófico, ele tem esse sentido, essa finalidade de dar sentido aos mistérios do mundo, de dar respostas às questões que são levantadas no mundo, né, com base na pergunta, na resposta e no pensamento sobre essa resposta. Uma característica, ele não precisa ser comprovado em teste de verificação, como é o caso da ciência, a gente não precisa testar o conhecimento filosófico. Ele precisa obedecer os critérios da razão. Quais são os critérios da razão? Quando eu busco um conhecimento filosófico, eu preciso seguir esse esquema de respostas. O que, como e por quê. O que é isso? Como eu cheguei a esta conclusão? Por que eu cheguei a esta conclusão? O conhecimento filosófico, ele segue este esquema, ele segue esta linha de raciocínio. Algumas características do conhecimento filosófico. Ele é sistemático. Ele acredita que a base para a resolução das questões do mundo seja a reflexão, o pensamento, a meditação sobre um determinado tema, sobre um determinado problema. Ele é elucidativo, ou seja, ele tenta esclarecer os problemas, ele tenta entender os pensamentos, os conceitos e as situações de vida que são impossíveis de ser desvendados cientificamente. O conhecimento filosófico ele é muito interessante porque ele vai em busca de algo que a ciência não explica. Tem muitas situações que a ciência não tem possibilidade de explicar porque não é possível de comprovar através dos métodos da ciência. Então, a filosofia, ela busca reflexões racionais. Através daquele método que, como e porquê, ela tenta buscar explicações para determinados problemas do mundo, para determinadas situações do mundo, né? Ela tenta dar respostas, conceituar essas questões. O conhecimento filosófico, perdão, ele também é crítico. Ele analisa as informações, devem ser refletidas antes de ser levadas em consideração. Eu não posso simplesmente aceitar um fato externo como verdade. Eu preciso parar, refletir e analisar até que ponto isso é verdade. Até que ponto eu posso considerar essa situação? Até que ponto essa situação ela interfere na vida do outro? E essa interferência é boa ou é ruim? Né? Por que alguém aceita esse conhecimento como verdade? Né? Ele tem essa criticidade, ele não aceita imediatamente um conhecimento como verdade. Ele para e faz uma reflexão, né, para que ele possa aceitar este conhecimento. Ele também é especulativo. Né? As conclusões são baseadas em hipóteses e possibilidades devido ao uso de teorias abstratas. Como o conhecimento filosófico ele não é testado pelos métodos da ciência, então ele é hipotético, ou seja, ele não é nada definitivo, ele não é a razão absoluta, não. Ele é teorias, possibilidades. Eu acredito que esta situação se deu devido a isso, isso, isso e isso, certo? O conhecimento filosófico ele não vai ser pontuado como um critério de verdade absoluta. Ele vai dar possibilidades, suposição, hipóteses, teorias, né? Talvez, né? Vão usar verbos como pretende-se, pressupõe-se, é possível, talvez. Eu não vou usar nada que seja afirmativo, mas algo que seja sugestivo.
E aí nós temos, no nosso temazinho, né, um textinho que vocês vão ler no livro de vocês, na página 21. Esse trechinho que ele vai elucidar mais sobre a filosofia e a sua importância, principalmente no campo das ciências sociais. E aí nós vamos, seguindo ainda o nosso livro, nós vamos ainda terminando a página 21, falar sobre o senso comum. O que é o senso comum? É o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir das experiências, vivências, observações do mundo. O conhecimento do senso comum é aquele conhecimento que eu aprendo em casa, eu aprendo com os meus colegas, com os meus avós. São aquelas coisas que ninguém precisa, eu não preciso estudar, não precisa ter um curso para eu aprender. Eu vou aprendendo com o dia a dia, né? Às vezes eu preciso ser ensinado, mas nem sempre, né? Eu preciso ser ensinado. Às vezes só com a observação eu adquiro alguns conhecimentos. Como, por exemplo, vocês devem ter ouvido a infância todinha dizer que manga verde com sal faz mal, né? Isso é um conhecimento que você não precisou ir para a escola para aprender. Você aprendeu em casa. E é conhecimento do senso comum. O senso comum se caracteriza por conhecimentos empíricos acumulados na vida e passados de geração em geração. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, mas sim no modo comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis do cotidiano. É aquele conhecimento que a tua avó sabia, a tua mãe sabe, tu sabe e teu filho vai saber. Por quê? É um conhecimento que é passado de geração em geração, um costume, é algo que a minha avó sabia, que a minha avó aprendeu já com a avó dela, e ela ensinou para a minha mãe me ensinou, eu acredito que seja verdade, vou ensinar para o meu filho, ou provavelmente para o meu neto, e vai sendo passado de geração em geração, certo? São conhecimentos geralmente utilizados na tradição oral, ou seja, no diálogo na família, né, na minha própria comunidade, e que eu vou aprendendo com a comunidade e vou repassando isso. As novas gerações vão conhecer essas situações. É uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos. Através dele, criança aprende o que é perigo e segurança, o que pode e o que não pode comer, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal e outras normas de vida que vão direcionar o seu modo de agir, pensar, as suas atitudes e decisões. É o conhecimento do senso comum, por exemplo, que vai fazer com que eu saiba que algumas situações são certas e outras erradas. É o conhecimento do senso comum que diz a hora certa, o tempo certo, a idade certa do menino não andar mais pelado no meio da rua. É o conhecimento do senso comum que vai dizer que o menino pode comer o canapum, mas não pode comer o melão de São Caetano, né? É o conhecimento do senso comum que vai dizer na questão da manga verde com sal. Ou seja, são pequenas coisinhas que a gente aprende tão naturalmente e que a gente acha que isso não é nem conhecimento, é normal, né? Por quê? Porque está tão entranhado na nossa realidade, faz tão parte da nossa vida, que a gente acha que nem é aprendizado, mas é, né? A criança ela não nasce sabendo daquilo, mas com a convivência, com a dica da mãe, a dica do pai, a gente vai aprendendo e assimilando esses conhecimentos. Também faz parte do senso comum os conselhos e os ditos populares, que são tidos como verdades seguidos pelo povo. Por exemplo, deve-se cortar os cabelos da lua crescente para que cresçam mais rápido. Isso é um conhecimento do senso comum. Os ditos populares também são conhecimentos do senso comum. Quem com muita pedra mole na cabeça lhe dá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? São expressões que trazem na sua essência ideias que são transmitidas de geração em geração. E a gente aprende no seio familiar. Algumas características.
ele é imediatista. Como é um conhecimento simplista, ele não é fruto de uma reflexão cuidadosa, ou seja, ninguém para refletir sobre o conhecimento do senso comum, né? Ninguém também se preocupa em trazer uma razão para o senso comum. A gente simplesmente sabe porque a minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, a avó da minha avó fazia assim, eu vou fazer assim, meu filho também vai fazer. A gente não busca explicação. Geralmente a explicação para o senso comum é: meus pais faziam assim, eu também faço. Ponto. Certo? E ele é muito de caráter imediatista, ele é da realidade. Acontece ali, depende do momento em que se precisa utilizar esse conhecimento. Ele é superficial. Eva Maria Lacatus, ela vai dizer assim, que ele se conforma com a aparência, com aquilo que não se pode comprovar simplesmente estando junto das coisas. Se expressa por frases como: porque eu vi, porque eu senti, porque me disseram, porque todo mundo diz. Né? Vocês querem ver um exemplo de conhecimento do senso comum? No período da Semana Santa, toda casa tem bolo. Né? Por que que nas casas tem muito bolo na Semana Santa? Bom, ninguém sabe. Né? A gente cresceu assim, todo mundo faz isso e a gente continua fazendo. E tá tudo certo. Né? Ele é superficial neste sentido. Né? Ele é uma coisa que ninguém está preocupado com estudar a essência. Né? A gente simplesmente repete, vai fazendo. Né? Se alguém perguntasse para mim por que vocês fazem bolo na Semana Santa, minha mãe fazia, eu continuo fazendo. E muito provavelmente meus filhos irão fazer. Né? Ele é acrítico, ele não busca uma visão aprofundada do que é dito. Ele simplesmente se conforma com a realidade. O conhecimento do senso comum, ele não permite, ele não admite que você perca tempo explicando, buscando uma razão para este conhecimento. Não. Né? É assim, pronto. Eu já cresci sabendo disso e vou continuar assim porque foi assim que eu aprendi quando era criança. Ponto. Ele não precisa de crítica. Ele é sentimentalista, ele está sempre pautado num sentimento. Observem que o conhecimento do senso comum ele é sempre ensinado por alguém que eu gosto muito. A minha mãe fazia assim, por isso eu faço. Né? Ele é marcado pelas emoções, ele geralmente é uma coisa muito pessoal, não tem nada a ver com a razão, mas tem a ver com a ligação emocional que eu tenho com uma outra pessoa. Né? E assim, ele não se preocupa em fazer a gente agir de forma racional. Né? Pode fazer, inclusive, com que as pessoas ajam de forma irracional. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente ouvia muito, hoje não, mas a gente ouvia muito a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, assim, muitas pessoas, né, ainda acontece hoje, mas assim, muitas pessoas agrediam, os maridos agrediam as suas esposas, por exemplo, e ninguém fazia nada, ninguém se metia porque a gente aprendeu que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? E isso muitas vezes faz com que a geração atual continue repetindo. Né? Embora já esteja se quebrando, graças a Deus, essa ideia, porque a gente já percebe que tem algumas pessoas que se vê uma situação dessa, liga para a polícia e o cara vai preso. Né? Mas é um exemplo, por exemplo, que para mostrar que a gente pode agir de forma irracional, de forma impensada. A gente simplesmente vai lá e faz. Né? E que muitas vezes, na maioria das vezes, quando agimos de forma irracional, fazemos uma grande burrada. É cheio de preconceitos, isso é muito importante pontuar. O conhecimento do senso comum, ele é cheio de preconceitos, ou seja, julgamentos anteriores. Geralmente são conhecimentos que a gente julga a verdade sem realmente se preocupar com o que de fato é a verdade. Né? Muitas atitudes preconceituosas que nós temos, elas são pautadas exatamente nesse conhecimento do senso comum. Eu vou dar a vocês um exemplo muito claro. Né? A gente foi criado, por exemplo, com a ideia de que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa. E quando um menino usa, por exemplo, uma roupa rosa,
a gente meio que critica, né, esta pessoa por estar usando rosa. Porque já existe um preconceito de que rosa é coisa de menina, né? Então, devido ao conhecimento que eu já trago e que foi me ensinado, eu tenho uma ideia preconceituosa e muitas vezes discriminatórias em relação a uma situação como essa. Um outro exemplo, a questão da homofobia, por exemplo. Muitos de nós fomos crescendo e ouvindo as pessoas falando muito mal dos homossexuais, por exemplo, né? E a gente muitas vezes cresceu vendo exemplos que, para a nossa situação, eram muito chocantes, né? Para a nossa realidade. Muitas vezes aquela pessoa que é mais livre, mais solto e que acaba tem muitos gritos, muitas expressões do seu próprio eu e que nos chocava. Então a gente acabou na nossa infância e na nossa adolescência, e as nossas famílias também, acabaram criando uma ideia de que todos os homossexuais são do jeito daquela pessoa que eu conheci, que era muito liberto, muito solto, muito cheio de gritaria, de alarde, muito rebolativa, né, e etc. E quando e aí eu estabeleço uma relação que todos os homossexuais são daquele jeito. Então, quando eu conheço uma outra pessoa, eu tenho a tendência de refletir para esta pessoa este pensamento, né? Isso acontece por causa do senso comum, né? E muitas vezes esse pensamento que eu transmito para outra pessoa, ele é carregado de preconceitos e pré-atitudes que eu tinha na minha experiência anterior. Se eu tinha uma barreira em relação ao comportamento da pessoa homossexual X que eu conheci na minha infância, eu vou ter esse mesmo pensamento com a pessoa que eu vou conhecer hoje, né? A pessoa Y, né? Eu vou achar que todas as pessoas são iguais àquela primeira pessoa que eu conheci, né? O senso comum vai me fazer isso, né? Somente pelo senso crítico que eu vou quebrar essa situação, mas isso demora. E a maioria das sociedades, né, a maioria das pessoas, principalmente mais antigas, eles não focam muito nessa ideia de criticidade, de racionalidade, né? Então a gente tem, por exemplo, muitos dos nossos pais e dos nossos avós com uma ideia muito presa às primeiras experiências, né? E muitas outras situações. São só 2 exemplos para a gente pontuar, para a gente perceber que a maioria dos nossos preconceitos, na verdade, estão pautados naquilo que eu aprendi na minha casa, na minha família, na minha comunidade, né? E que fazem parte do senso comum. E que eu só vou conseguir quebrar esses conhecimentos a partir do momento em que eu entro em contato com a criticidade, com a minha possibilidade de mudar a minha visão, e aí eu vou começar a entender o outro lado da moeda. E isso não é muito fácil, né? Por isso que não é uma boa ideia a gente primeiro apontar e sair esculhambando quem a gente acha que é preconceituoso em qualquer situação. Precisamos, primeiramente, tentar mudar esta visão da pessoa, tentar despertar nessa pessoa uma criticidade.